Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Versos para a Vida, e hoje eu escolhi um verso muito interessante para que a gente possa entender de fato o que é que Deus quer que nós façamos para que a gente possa continuar no caminho. Está lá em Romanos 12, 1, e eu estou lendo aqui na versão NAA, que nos diz o seguinte: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. A gente precisa contextualizar uma questão que sacrifício, a tradução de sacrifício é matar. Antigamente, no Velho Testamento, para que você pudesse cultuar a Deus, você precisava sacrificar um animal para prestar o culto a Deus. E não só o culto, mas também pela expiação dos pecados, né? E o que seria o sacrifício vivo? É um paradoxo bem interessante que a gente precisa entender. Quando a gente se converte, a gente precisa matar o velho homem e começar uma nova vida, uma nova caminhada com Jesus. A gente, de fato, tem Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor e Salvador. Então, a gente precisa parar de fazer o que a gente fazia e começar a ter um novo comportamento, ter uma nova mentalidade, ser grato por tudo aquilo que Deus já nos fez e ter uma gratidão realmente por aquilo que Ele já fez e não ser grato esperando que Ele vá fazer outras coisas pela gente. Então, a gente precisa começar a entender essa questão. Ser um sacrifício vivo é que tudo que a gente fizer, a gente precisa pensar como Cristo pensou. A gente tem agora a mentalidade de Cristo. Lógico que não é fácil, não é do dia para a noite que a gente vai ter o mesmo comportamento que Cristo teve. E Ele, inclusive, passou por todas as provações que a gente passa, certo? E conseguiu nos mostrar que é possível passar por todas as provações sem pecar, sem desviar do caminho, sem desviar da rota. Mas Deus sabe a dificuldade que a gente tem por conta da nossa carnalidade. E Ele sabe que a gente precisa, todo santo dia, ser melhor e se santificar. Então isso é um processo que vai ser vencido dia a dia. Então a gente precisa começar a entender o que de fato é um sacrifício vivo e o que é cultuar a Deus, né? Então, este é o culto racional de vocês. É realmente começar a entender a palavra de Deus, começar a meditar na palavra de Deus. Por quê? Para ser um sacrifício vivo, a gente precisa entender o que Deus quer pra gente. Para que a gente possa entender o que Deus quer pra gente, a gente precisa meditar na palavra. Só ela pode nos dizer o que é que a gente precisa fazer para realmente agradar a Deus. Então, a gente meditando na palavra, a gente vai entender o que Deus quer. Então, dia a dia, todo santo dia, a gente precisa meditar, a gente precisa ler, a gente precisa entender. Assim como a gente dá alimento à nossa carne, a gente se alimenta 3 vezes por dia, pelo menos, né? Logicamente que tem algumas pessoas que se alimentam muito mais. A gente precisa alimentar o nosso espírito. E isso só acontece quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente medita na palavra. É assim que a gente vai conseguir entender como ser um sacrifício vivo a Deus e cultuar a Ele, um culto racional, um culto de fato e que agrade a Ele, certo? E não existe mais o sacrifício, porque Jesus já se sacrificou para nos salvar, para expiar os nossos pecados. Esse foi o último sacrifício. Então, o que a gente precisa agora sacrificar é matar a nossa carne todo santo dia, porque a carne milita contra o espírito, e é todo santo dia. Quem a gente der atenção é que vai ganhar essa guerra. Quem estiver mais bem alimentado é que vai ganhar essa guerra, certo? Se eu não estou alimentando meu espírito, ele não vai conseguir ganhar a guerra contra a carne. Então, para que eu possa ser um sacrifício vivo, eu preciso alimentar o meu espírito todos os dias. É um processo contínuo. Não tem como a gente se tornar perfeito, porque perfeito só Deus e Jesus, certo? Mas o Espírito Santo está junto conosco, nos ajudando todo santo dia e nos mostrando o que a gente precisa fazer para que a gente possa chegar ao nível de maturidade, ao nível de excelência que vai agradar a Deus. Isso é o sacrifício vivo. É saber como se comportar, é saber como falar, é saber o que pensar e no que pensar, certo? Inclusive tem versos falando a respeito disso, né? Como é que a gente deve pensar, o que honra a Deus, é amável, o que é de boa fama, tudo isso a gente precisa pensar. E o capítulo 12 de Romanos, também no verso 2,
diz que a gente precisa renovar a nossa mentalidade. Se a gente começar a entender o que a palavra de Deus nos diz para a gente fazer, a gente vai entender como ser um sacrifício vivo e cultuar a Deus em tudo que a gente faz, independente de onde você esteja, seja no trabalho, seja em casa, seja com a família, seja com o filho, seja com a mãe, seja com a esposa. Tudo isso é cultuar a Deus. É isso que ele quer, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas. Logicamente, esse é o primeiro mandamento. E o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Mas como é que eu amo o próximo se eu de fato não entendo como me amar? Então a gente precisa começar a entender, e para isso só através da palavra. A gente precisa meditar, a gente precisa orar. Tudo que a gente está passando é porque a gente precisa passar. É o sacrifício que a gente precisa fazer para amadurecer em Cristo. Não tem como a gente amadurecer se a gente não passar pelas provações. E Deus faz com que a gente passe para que a gente amadureça, para que a gente seja forjado, para que a gente seja moldado, para que a gente tenha um coração santo. Lógico que isso é todo santo dia. Não vai ser do dia para a noite. E isso é um processo que vai acontecendo gradativamente. Agora a gente precisa vigiar e orar. Precisa vigiar e orar, porque como a gente está no mundo há muito tempo, a carne grita, e quando menos a gente espera, a gente está fazendo aquilo que a carne quer. E aí estamos pecando, né? Então a gente precisa entender o que é que Deus quer para nós. Para que a gente possa entender o que Deus quer para nós, a palavra de Deus é o nosso manual prático. E Jesus veio para nos mostrar como é que a gente deve fazer. Ele realmente vem nos mostrar o que a gente precisa fazer e como agir em todas as ocasiões. Todas as vezes que você estiver de frente a uma situação que é complexa, peça discernimento a Deus e Ele vai lhe dar. Se for para você resolver, Ele vai lhe mostrar como. E você vai conseguir resolver. Se não for para você resolver, Ele vai resolver por você. Só que você precisa ter paciência, precisa esperar. Então isso é ser um sacrifício vivo. É todo santo dia estar matando a carne e alimentando o espírito. É saber como se comportar, é entender a palavra de Deus, é jejuar e várias outras questões que a gente só vai entender se a gente meditar na palavra. Ele deixou a Bíblia para que a gente entenda como se comportar e o que fazer. Ele é o nosso manual para que a gente possa continuar nos caminhos de Deus. E como sempre eu termino a nossa reflexão com uma oração para que Deus nos dê discernimento, para que a gente continue crescendo e amadurecendo, para que nós possamos ter a salvação e chegarmos à vida eterna junto com Deus. Paizão, muito obrigado por essa reflexão, que o Senhor continue nos moldando, nos forjando para que a gente possa amadurecer. Mostra-nos o que precisamos fazer para que possamos ser o sacrifício vivo, cultuando ao Senhor todo santo dia. Obrigado por ter entregue o teu filho para ser o sacrifício, para a expiação dos nossos pecados, Pai. Continua nos ajudando, nos ensinando, nos incomodando com o teu Espírito Santo para que a gente entenda, quando estivermos lendo a Bíblia, o que é que a gente precisa para continuar crescendo e realmente sermos um sacrifício vivo, agradável às tuas narinas. É em nome de Jesus que eu oro e já agradeço para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Todo domingo tem uma reflexão nova aqui nesse canal, sempre às 10 horas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, é totalmente gratuito. E se você tem alguma palavra ou algum entendimento para compartilhar conosco, deixa nos comentários. Para mim vai ser um prazer aprender aquilo que Deus tem te ensinado também. Para mim é sempre um prazer trazer esse conteúdo para você. Fica com Deus, um forte abraço e te aguardo no próximo domingo. Até mais.